Olá, eu me chamo Lucas Basques e possivelmente se você está aqui, você já me viu no primeiro episódio, curtiu e voltou para poder assistir esse segundo episódio, ainda piloto, de um grande projeto que nós iniciamos aqui na companhia, que é o BLcast. Nesse episódio vocês vão curtir a história de um grande cliente, um dos líderes do mercado, a BlueSoft, onde o André Faria veio e conversou um pouquinho com a gente. Então fica aqui e curte o conteúdo. Hoje a BLWinner é para fazer jus a um dos nossos valores, que é de inovação, que temos o slogan que a gente gosta muito, que é não tememos o novo. A gente começa aqui um grande projeto, um projeto que não poderia, inclusive, começar com o pé direito mais certo, que é um cara que a gente nos bastidores já conversamos, inaugura muitos podcasts por aí e com muita competência, é cliente da BLWinner, e empreendedor, executivo, mentor. A gente vai bater um papo aqui hoje com André Faria para a gente estrear esse grande projeto. André, prazer muito obrigado, enorme. Prazer é meu, é incrível poder estar aqui, especialmente estreando aqui, né, o podcast de vocês. Tenho certeza que vai ser aí um podcast de muito sucesso. Então, poxa, fico à disposição aqui para a gente poder bater um papo, falar sobre coisas interessantes que possam agregar aqui para a audiência da BL. Que legal, cara, que legal. Tenho certeza que vai, André. E eu já vou pedir, inclusive, para você falar um pouquinho mais, resumir aqui a tua apresentação, mas, por favor, fala um pouquinho para a gente, se apresenta para o nosso público aqui, por favor. Maravilha. Bom, eu sou André Faria, hoje eu sou CEO da BlueSoft. A BlueSoft é uma empresa que faz sistema de gestão especialmente para varejo de médio e de grande porte, né? Uma empresa super moderna, 100% em nuvem, mas eu comecei minha trajetória com 13 anos de idade lá, formatando o computador de todos os vizinhos ali, todos os amigos do meu pai, era aquele moleque nerd, né? Que adorava computador, adorava fuçar, autodidata, aprendia sozinho. E depois de pouco tempo estava trabalhando já, assim, nem podia ter carteira registrada ainda, né? Mas, cara, trabalhava porque eu adorava. E uma coisa foi levando a outra. Comecei a empreender com alguns amigos, a gente fazia sites para a internet, naquela época sites dinâmicos, né, cara? Nossa, era uma novidade, a internet estava começando, discada, né? Aquela internet que a gente esperava final de semana, né, para pagar um pulso só. E aí, cara, baixava tudo que eu podia para poder aprender mais, né? Então eu fui meio que aprendendo sozinho assim, trabalhando, comecei a ganhar um dinheiro com isso, foi muito legal. E daí, um belo dia na faculdade, a gente teve lá um campeonato das melhores notas e as melhores notas iam ganhar a bolsa, né? E um dos meus amigos ganhou essa bolsa, conversou com o pai dele, né? Chegou para dar uma excelente notícia, né? Pô, pai, vamos ter aí 30% de desconto na próxima mensalidade, o resto do ano inteiro. E aí o pai dele falou, pô, que legal, cara. E quem foram os outros que também, né, ficaram no ranking aí? E aí foi assim que eu fui convidado para fazer uma entrevista na BlueSoft, né? O Luiz Faias, que é o pai desse meu amigo, é o fundador da BlueSoft, super mercadista, então um cara que, pô, apaixonado pelo varejo, gosta de tecnologia, de negócios. E quando eu conversei com ele, cara, adorei a ideia, porque imagina que no ano 2000 ele começou a fazer um software para empresas médias e grandes, totalmente baseado na internet. A gente já fazia SaaS, sem existir o nome SaaS. O nome SaaS começou a ser divulgado em 2005, depois da Salesforce, e a gente já vendia essa ideia de software como serviço naquela época. Então, achei muito bacana, muito inovador. Falei, pô, Luiz, eu sou um cara meio empreendedor, eu gosto de fazer as coisas, sair mudando tudo. E ele falou, é isso aí que a gente gosta mesmo, pode vir empreender aqui. Então, a minha história passa muito por empreendedorismo, mas também por intraempreendedorismo. Legal. Então eu tive um espaço muito bacana para poder empreender dentro de uma empresa que não fui eu que fundei. Na BlueSoft comecei como engenheiro de software, mas tinha uma cabeça de o que a gente precisa fazer para essa empresa ser a melhor empresa de software de gestão do mundo. Qual que é o próximo gargalo? E eu fui passando ali, cara, de gargalo em gargalo. Então, passando por todas as áreas, desenvolvimento, produto, arquitetura, serviço, suporte, implantação. Isso foi dando uma bagagem muito boa. Até que a gente bateu num muro que era, cara, agora é legal. A gente já tem um produto que é sensacional, moderno. A gente consegue concorrer com qualquer outra empresa aqui no Brasil para atender esse público-alvo.
mas a gente tem que investir em marketing e vendas. E eu sou um cara que vim de engenharia, de tecnologia, né? O moleque nerd lá que consertava computador, né? Não é o perfil de um marqueteiro, de um cara de vendas, né? E daí eu falei, pô, quer saber? Eu vou fazer um MBA executivo, só que fora do Brasil. Acho que isso vai me abrir novos horizontes, vou ter um networking legal, vou falar com gente de outros setores e vai me ajudar muito. E aí consegui fazer na Universidade de Pittsburgh, foi uma das experiências mais incríveis assim da minha vida. Legal. Recomendo para todo mundo que puder. O investimento é alto, mas cara, se paga fácil, vale a pena. E daí quando terminei, a gente fez essa transição, o Luiz, fundador, foi para o conselho e eu assumi a posição de CEO na BlueSoft, já justamente para fazer esse plano de go-to-marketing, fazer a empresa crescer, a empresa expandir, sem, claro, tirar ali, né, de perspectiva a qualidade que a gente conquistou, tecnológica e tudo mais. Então, agora eu consigo equilibrar bem aí esses dois chapéus. E então, assim, resumidamente, cara, essa é a trajetória que me trouxe até aqui. Você comentou um pouco de mentor, né? Então, nesse meio termo, tive a oportunidade de me envolver com a UOL, que é uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil, foi uma das primeiras. Então, são centenas de startups já aceleradas. E aí, nesse trabalho com a UOL, eu tive a oportunidade de ser tanto investidor como mentor, acompanhar muitas das startups, né? E tem muitos cases bacanas de sucesso, cara, de startups que decolaram aí. Então, também foi uma oportunidade muito boa. E estar perto desse ecossistema empreendedor, de quem está começando, dá uma energia muito boa, que a gente traz de volta para a BlueSoft e uma coisa vai ajudando muito a outra, né? Vai criando uma sinergia muito boa. Tá. Cara, ó, você falou um monte de coisa aí, André, que a gente preza muito. Então, você falou, cara, de ambiente adequado, né? Você tá, de um ambiente que produz, né? Você falou duas palavras que a gente gosta pra caramba, que é empreender, intraempreender, né? E aí eu vou até então te perguntar, e assim, legal também deixar claro aqui pra galera que tá nos ouvindo, né? Que o meu papel é justamente fazer perguntas que, inclusive, nós somos ignorantes mesmo, né? Assim, no sentido de não saber, de fato não saber. A gente também preza muito por isso, não tem problemas com isso. Então, é com certeza um momento de muito aprendizado aqui pra gente. E aí eu queria um pouquinho desse ponto. Ainda falando um pouco da tua trajetória, como que você percebeu essa evolução no seu intraempreendedorismo, iniciando lá? Primeiro, na verdade, empreendendo já, consertando o computador da galera. Mas e depois, né? Aí você entra dentro da BlueSoft, você está quase 17 anos lá, hoje você é o CEO, mas você passou por outros CTO, CCO também, né? COO, então... E aí, cara, como é que você vê isso hoje? Comparar um pouquinho com a galera que tá aí. E aí, como é que foi essa trajetória? Eu acho que, assim, uma das coisas fundamentais pra gente conseguir fazer isso acontecer, né? Eu acho que, no final do dia, todo empreendedor, todo mundo que começa uma empresa quer ter colaboradores que também tenham uma postura empreendedora. Lá no fundo, você quer pessoas protagonistas, pessoas que assumam responsabilidade, vistam a camisa, que pensem como dono, né? A gente até fala, não, tem que pensar como dono. Só que, na prática, mesmo que não seja intencional, às vezes a cultura não ajuda. Quer ver um exemplo? Você pega alguém que tenta fazer uma coisa diferente na tua empresa. Cara, a gente sempre fez assim, mas ele tentou fazer diferente, só que deu errado, cara. Deu errado, deu prejuízo. E aí, o que acontece? O que você faz depois? É isso que define. Tá. Então, se você tem uma cultura que não convive bem com fazer coisas novas de um jeito diferente e lidar com fracasso, com falha, porque isso faz parte do processo de inovação. As pessoas começam a ficar com medo de tentar fazer coisas diferentes. As pessoas têm medo de fazer coisas novas. Perfeito. E daí você cria uma cultura na tua empresa de gente com medo de inovar. E você fala, mas a galera não é protagonista, o pessoal não é empreendedor aqui dentro. Mas a culpa, no fundo, é sua, porque você não permite. E aí você fala assim, cara, quer fazer uma coisa bem feita? Faça você mesmo. Toda vez que eu delego, dá errado, né? Essa turma nova é cheia de mimimi, essa geração e tal. Então, às vezes, assim, a gente vê, não é intencional, né? O fundador, o empresário, o empreendedor, ele quer ter gente empreendedora também. Só que ele tentando se proteger de riscos, ele às vezes cria uma cultura que vai contra a inovação. Então, só vai se dar bem ali pessoas que executam da mesma forma que sempre foi feito e não tentam inovar. A turma que tenta inovar ou vai ficar com medo e não vai tentar, ou vai procurar outro lugar. Na BlueSoft eu encontrei uma cultura
que promovia muito, me dava muito espaço de errar desde o início. Legal. Desde o day one. E o que a gente tenta fazer hoje, acho que é um dos grandes desafios que eu tenho, porque, a empresa cresceu pra caramba. Hoje, a gente tem 25 bilhões de reais de GMV, de valor que passa pelos nossos sistemas. Então, a nossa responsabilidade é enorme. Perfeito. E permitir errar e risco não é ser irresponsável. Não é que a gente vai pular do prédio, que a gente vai fazer alguma coisa sabendo que vai dar errado ou muito arriscado. A gente tem que saber controlar os riscos. Isso é fundamental. Mas tem que ter espaço para tentar, tem que ter espaço para errar. E são fracassos que muitas vezes não vão levar a gente à ruína. Né? Vai dar uma dorzinha de cabeça, a gente vai ter que resolver algum problema, mas que faz parte do processo de uma empresa inovadora. Faz parte do processo de uma empresa que tem colaboradores que são intraempreendedores, né? Perfeito. Então, acho que essa reflexão que a gente precisa fazer se a gente, de fato, quer um ambiente que permita trazer pessoas protagonistas para trabalhar com a gente. Perfeito. Cara, papo... A gente conversou bastante antes aqui, mas o papo tá excepcional, né, cara? Legal. Você falou agora sobre fracasso, e aí me veio aqui, justamente, primeiro você falou duas coisas, né? A parte de cultura, né? E a gente também, por prestar serviços para outros clientes de consultoria, a gente percebe muito isso em empreendedor, e lá a gente fala muito sem filtro pra galera. É top-down, é isso, e alta direção, vocês são responsáveis. E ponto, né? Se a coisa não funciona, porque a empresa tem cultura. Agora... Depende se você realmente favorece ou não o que você falou, esse fracasso, né? E eu me lembro, somos do esporte, né, do basquete, e o Chris Bosh, que é um jogador que foi campeão com o Miami Heat, num grande time com o LeBron James e tal, grandes estrelas lá. Ele veio, quando ele foi pro Hall da Fama, aí ele falou que ele tava com uma lesão, e aí ele falou que ele ia treinar com o Kobe Bryant. E ele falou que foi treinar e falou, bom, hoje... eu vou chegar, depois do café, vou ser o primeiro cara que vai chegar na quadra. O Kobe Bryant tinha acabado de perder o título. E ele falou que ele chega na quadra, o Kobe Bryant já estava com gelo, ele chegou 6 horas da manhã na quadra, o Kobe Bryant já estava com gelo lá no joelho e tinha acabado de perder, e ele falou que naquele momento ele entendeu que, ok, eu, Chris Bosh, sou competitivo, mas as lendas, os caras que são diferentes, eles agem diferente depois do fracasso. Então, isso que você colocou, me veio aqui, cara, e realmente, né? Quando você tem uma cultura na empresa que não favorece isso, não tem inovação, né? A coisa não anda, né, cara? Exatamente. Não é que a gente gosta de fracassar. Sim. A gente mira em alcançar coisas maiores, coisas incríveis, resultados fantásticos. Sim. Só que... E aí tem aquela frase do Einstein, cara, que eu adoro. É meio clichê, bastante gente fala, mas que ele fala assim... insanidade. A definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Perfeito. Então, para a gente conseguir chegar num resultado maior, a gente tem que melhorar, a gente tem que mudar para melhorar. Não tem como ficar igual e melhorar. Se ficar igual, vai ficar igual. Então, é isso, a gente entender que a gente nem sempre acerta na primeira, muito embora a gente tente. Sim. E aí, quando o fracasso acontece, é nessa hora que a nossa postura tem que ser diferente, tem que ser de incentivar, tem que ser de aprender com o fracasso. E se a gente puder aprender com os nossos erros e com os erros dos outros, então essa cultura aberta também, né? Da gente fazer esse tipo de coisa aqui. Poxa, a gente tá aqui hoje trocando ideias e você me contando a tua história, coisas que deram certo, que deram errado. Isso tudo é lição que a gente traz, que a gente leva, né, para esse nosso rol de aprendizados e a gente tenta não repetir os mesmos erros. Eu gosto demais da cultura da Toyota, cultura Kaizen, né? Que fala de melhoria contínua. E eles falam muito sobre isso, sobre a gente conseguir criar processos muito bem definidos, processos muito fortes para a gente não repetir os mesmos erros várias vezes. Então, cada vez que a gente erra, é uma oportunidade da gente corrigir o processo. E eles brincam, Lucas, o seguinte... Cara, no Oriente, quando acontece algo errado, a gente pergunta por que deu errado. No Ocidente, vocês perguntam, né? Falando de nós, quem fez errado. Que é para poder pegar aquela pessoa e demitir e punir de alguma forma. Só que qual que é o problema disso? Você pode até punir aquela pessoa, demitir, fazer o que tiver que ser feito. Mas vai chegar outra pessoa e não necessariamente ela vai... você não tem nenhuma garantia que ela não vai repetir o mesmo erro de novo. Isso aí. Quando você foca no porquê, você vai no processo. O que permitiu, na nossa forma de trabalhar, que esse erro acontecesse?
E agora que eu entendi qual foi a brecha no processo, eu corrijo aquilo e, cara, essa pessoa pode ser promovida, pode ir para outra empresa, pode acontecer o que for, o processo está corrigido. Então, a minha empresa agora está menos vulnerável a repetir esse erro. Então, o foco da gente usar o aprendizado, focar no processo e elevar as pessoas e o potencial delas para ir descobrindo o que é melhor, é o que eu acho que cria essa cultura super positiva para a gente construir empresas que melhoram sempre. Perfeito, perfeito. É isso aí, é o tal de agir na causa raiz, né? É o que você falou, realmente, demitir talvez a pessoa nem sempre vai ser a solução para a causa raiz, né, do problema. E na grande maioria das vezes ela errou tentando acertar. É isso, proposito, exato, né, André? E, cara, isso é realmente outra coisa que a gente também observa, vendo, normalmente, empreendedores ali, é um caça às bruxas, como se ninguém, ou pelo menos a maioria das pessoas, certamente, não acorda, eu vou lá e vou ferrar com essa empresa. Claro que não, né, cara? Né? Então, realmente... Eu vou te fazer outra pergunta, André, em relação inclusive, aprendizado, né? A gente também costuma falar que, ainda mais nesse mundo hoje, que a velocidade importa, né? E como é que vocês veem isso? Inclusive, dentro da BlueSoft mesmo, mas a parte de aprendizado, né? Como é que é isso? Eu brinco com o pessoal que, assim, a gente tem até um slide que, cara, toda reunião importante com a turma toda, eu gosto de colocar que a gente tem que fazer a coisa certa, do jeito certo e rápido. Porque tem algumas crenças limitantes que a gente se coloca, sabe? E uma delas é que para fazer com qualidade tem que ser devagar, né? Tem até aqueles desenhos que a gente vê ali. Ah, olha aqui, ó, feito em 3 meses, aí fica maravilhoso. Feito com pressa, aí fica péssimo. Certo. Então a gente vai inserindo essas crenças na gente. Então, se eu vou fazer com qualidade, eu tenho que demorar muito. Cara, eu sou uma empresa de 150 pessoas aproximadamente que compete com empresas que faturam bilhões internacionais. Eu não posso levar o mesmo tempo dos caras. Tá. Desculpa, mas eu também não posso abrir mão da qualidade. E aí, eu desisto? Como é que eu faço? Eu tenho que fazer de jeitos diferentes, de formas diferentes. Eu tenho que pensar diferente. Tá. E aí, a gente consegue chegar nesse mesmo resultado. Cara, não é nada fácil, mas não é impossível. Só que se a gente tiver essa crença limitante, a gente fica paralisado. Então, às vezes, a gente tem que até entender quais são as crenças que existem ali para a gente conseguir quebrar essas crenças e... mostrar para o nosso time que existe uma maneira diferente que também funciona de se pensar. Então, cara, fazer rápido não necessariamente é abrir mão da qualidade, mas é pensar de forma mais inteligente. Tá. O esforço não necessariamente é representação de qualidade. Então, a gente pode se esforçar muito mais, trabalhar 18 horas... para chegar num resultado, e uma outra empresa pode, em 1 hora, de uma forma mais inteligente, chegar num resultado melhor que o nosso. Perfeito, e o que interessa no final do dia é esse resultado. Então, a gente tem que buscar muito mais do que empresas que são maiores do que a gente, trabalhar sempre da maneira mais inteligente possível. Daí, a gente consegue fazer rápido e com qualidade. Perfeito, perfeito. Cara, André, quando você chegou na BlueSoft, quantos colaboradores tinha? A gente era umas 10 pessoas aproximadamente. E aí, como é que foi essa tua evolução, até para falar sobre liderança, né? Como é que é? Porque liderar 10 pessoas é uma coisa, 150 é outra. E como é que é isso, cara? Desafio, aí depois eu vou incrementar. Pandemia, liderar home office é uma coisa, presença... E aí? Mas desse início, sabe? Você pegar o início, ilustrar bem as dificuldades. Eu acho que a gente teve muito sucesso e muita sorte de encontrar os métodos ágeis de desenvolvimento de software em 2007, que era quando isso não era legal ainda. Quando a gente fala hoje em dia, cara, as maiores empresas do Vale do Silício, os unicórnios, todos eles colocam agilidade como um dos princípios, dos valores, que são os métodos que foram criados para a gente conseguir se adaptar e ser rápido ao mesmo tempo. Então não basta a gente ser rápido, a gente tem que conseguir também mudar a direção. Você pegar um trem, por exemplo, ele é rápido, mas, cara, ele só anda no trilho. Se tiver aquela ponte quebrada que vai te jogar pro precipício, ou para ou cai no precipício. Agilidade é a gente ser rápido, mas saber mudar de direção também. E esses métodos ágeis, eles trouxeram práticas pra gente que permitiram que a gente fosse muito
rápido e adaptável. Então, por exemplo, enquanto nossos concorrentes liberavam versões de software uma vez no ano, a gente liberava toda semana. Isso permitia também que a gente aprendesse em ciclos menores com os nossos erros e fosse crescendo cada vez mais. Conforme o time foi crescendo, a gente foi trazendo esses princípios dos métodos ágeis, que são, por exemplo, equipes pequenas, porque daí a comunicação funciona mais rápido, autonomia. E aí, então a gente foi incorporando isso. Foi legal porque a gente acabou se tornando case, a gente foi convidado para falar em eventos, em congressos, fomos conhecendo muita gente e a gente participou dessa comunidade ágil brasileira muito no início, quando as coisas estavam começando, né? Tá. E isso permitiu que a gente fosse evoluindo na companhia sem perder essa essência. Então, conforme vinha mais gente, a gente não aumentava a burocracia. A gente criava times pequenos, colaborativos, mas que tinham autonomia. Que é o que hoje muita gente faz com as squads, né? Pegando um pouco do modelo da Spotify, a gente já foi crescendo nessa estrutura. Isso que eu ia falar, então, ou seja, isso lá em 2007. 2007. Legal. Exatamente. E aí eu tive o prazer enorme de encontrar um holandês, né? Chama Jurgen Appelo, que ele olhou para tudo isso que estava acontecendo em tecnologia e falou, cara, por que manter isso só em tecnologia? Por que não levar isso para o marketing, para vendas, para o RH? E daí ele criou uma coisa chamada Gestão 3.0, Management 3.0. Tá. Cara, aquelas coisas da vida que você não planeja. Era para o meu sócio ir, ele não estava bem no dia, falou, cara, vai no meu lugar. E aí eu fui no lugar dele no curso. Um curso de 16 horas de Management 3.0. Tá. Porque ele era o instrutor. O Jurgen veio ao Brasil. O Jurgen, que é holandês, veio ao Brasil para dar esse curso aqui. Tá. E eu fui no lugar dele, cara, sem nem saber direito o que era, como é que funcionava e tal. Conheci o Jurgen, né? O curso era em inglês, cara, sensacional. Adorei, porque a gente já tinha essa cultura ágil na companhia. E aí traduzi um livro dele para o português, que fala sobre gestão de mudança. Inclusive tem na Amazon lá, quem quiser dar uma olhada. Gestão de mudanças 3.0. Que legal, cara. E daí ele falou, André, por que você não passa a ministrar esse curso aqui no Brasil junto com o Alexandre Magno? O Alexandre Magno foi um dos primeiros também aqui no Brasil a falar desse tema, fundador da AdaptWorks. O Alexandre me convidou, cara, vem para a AdaptWorks, faz junto comigo. Eu não tô dando conta de falar sobre esse assunto aqui no Brasil. Tá. E aí foi uma experiência fantástica, porque eu pegava ali sexta-feira e sábado, viajava ao Brasil para falar de Management 3.0, desde órgãos enormes do governo, grandes empresas, como pequenas, menores empresas, turmas mistas, né? Fiquei um tempão viajando, falando sobre isso. E aí isso acendeu essa luz para a gente na BlueSoft também. Quer dizer, a gente não precisa manter essas práticas só na área de engenharia de software. A gente pode levar para a companhia como um todo, né? Então, ou seja, neste momento vocês tinham a metodologia ágil aplicada na parte sua de desenvolvimento de software. Tá. E aí com o Management 3... onde você teve um insight, vamos expandir isso aqui dentro do negócio. Dentro do negócio, vamos levar para todas as áreas, né? E o Management 3.0, ele pega as boas práticas de gestão e liderança, simplifica de uma maneira muito boa, tudo dentro dessa filosofia que a gente está falando agora. Tá. Fala muito com Lean, fala muito com essa coisa de autonomia. Então, ela diz o seguinte, cara, tem 6 coisas, tem 6 visões que você, como um bom gestor, como um bom líder, não pode perder de vista. Tá. Essas 6 visões, ele representa com um monstrinho de 6 olhos. Ele fala, são 6 olhos que você tem que ter ali como gestor. Então, primeiro, você tem que ter o time motivado, engajado. Tá. E aí ele já começa mostrando, cara, segundo o Gallup, 13% das pessoas, na média, remam com toda força o barco que é a empresa para frente. 13. Só 13. Tá. O resto pode estar remando contra, pode estar parado. Tá. Então, assim, você tem 13% de pessoas engajadas. Tá. E aí, olha o tamanho da oportunidade. Imagina se você puder transformar esses 13 em 80% da tua empresa. Como ela não vai performar melhor. Tá. Então, você tem que manter a turma engajada, motivada. E não tem uma fórmula mágica, cara. Não tem. Para manter as pessoas motivadas, você tem que conhecer cada um a fundo. Entender o que motiva. Porque não é só grana, só salário, só motivação extrínseca. Tem as coisas intrínsecas que motivam cada pessoa. E aí você vai ter que começar a entender isso. E como que você alinha isso dentro da tua empresa para que a pessoa possa fazer aquilo que é a motivação intrínseca dela, tá, de uma maneira que ela também contribua para o sucesso da tua empresa. André, e aí? E aí, como é que na prática? E como é que vocês foram
colocando justamente, sabe? Consegue ilustrar pra gente, olha, fizemos isso, aqui não funcionou, isso funcionou, pra justamente trazer isso. Então a gente começa a entender os motivadores intrínsecos do time. Como? Cara, conhecendo. Então, one-on-one. Todo líder tem que fazer o one-on-one com seus liderados, né? Retrospectiva, que a gente faz ali até para aplicar melhoria contínua. Todo time tem que fazer pelo menos uma vez por mês. Vamos parar e vamos olhar tudo que deu certo, tudo que deu errado, por quê? O que a gente vai fazer? Vamos trazer o protagonismo pra gente, a gente que vai ter que mudar isso, né? Então, as práticas, elas vão trazendo feedback 360. A gente senta numa mesa dessa aqui e, cara, vamos lá. Lucas, fala aí, cara, o que eu tenho que melhorar? Olha no meu olho, me fala por que eu não tô indo bem. Você é responsável por me ajudar a performar cada vez melhor. Perfeito. A ser um profissional melhor. Mas, eu vou falar pra você também o que você tem que fazer. E aí, a nossa capacidade, a nossa cultura de saber ouvir aquilo que não tá legal, agradecer e falar, vou pensar a respeito e vou melhorar. Tem N maneiras de fazer isso. Depois, quem tá nos assistindo quiser pesquisar lá, Management 3.0 Feedback, o Wilhelm fala de várias maneiras. Tem uma que você faz no envelope, então só a pessoa que recebe, os outros não escutam, para não ficar constrangedor. Conforme você vai aumentando o nível de maturidade do time para dar e receber feedback, você pode chegar num face a face como esse que a gente gosta de fazer lá. Então, você vai criando uma série de práticas. Hoje tem essa transparência e o time entende bem isso, André. O time entende bem isso. E a gente já começa a falar disso, cara, na entrevista. A gente já começa a falar na entrevista como é que é a nossa cultura. Então, chega alguém novo para trabalhar com a gente, tem o período da CLT lá de, acho que é 45 dias de experiência, uma coisa assim. Perfeito. Então, a cada 15 dias, não, acho que é 3 meses, né? 90 dias de experiência. A cada 15 dias... o profissional recebe feedback e ele rotaciona nos times. A cada quantos dias? 15 dias. Ou seja, na experiência. Na experiência. Porque, cara, não pode ser uma surpresa. Perfeito. No dia 90, você vai falar, você não se adaptou à cultura, você não tem fit. Cara, por quê? O que eu fiz errado? Então, a gente tem que ter essa dinâmica de dar um feedback para a pessoa e ouvir dela também. Tá sendo um lugar legal para trabalhar? Você tá gostando? Como é que a gente pode te ajudar? Como é que a gente melhora o nosso onboarding para que a próxima pessoa que vier trabalhar com a gente tenha uma experiência mais legal do que a sua foi. Então, isso tem que estar realmente muito enraizado ali na cultura. Então, todas essas práticas são maneiras que a gente encontrou de incorporar isso. Mas o mais importante é o princípio, que é, você quer o quê? Você quer gente engajada. Como que a gente faz isso na BL Winner? Não necessariamente vai ser igual a gente faz na Bluesoft. Mas se você tiver isso em perspectiva e buscar as práticas que se encaixam para vocês, aí vocês vão conseguir manter as pessoas mais engajadas. Então, isso que é muito importante. Aí você fala, cara, meu time tá engajado pra caramba. O que mais? Tem que ter autonomia, cara. Senão a gente cai nos problemas que a gente falou agora há pouco. O pessoal não consegue ser protagonista, não consegue ser empreendedor, intraempreendedor, não consegue mudar as coisas. Sim. Então, como é que você dá autonomia, cada vez mais autonomia pro teu time tomar decisões sozinho, sem ter que te pedir autorização de tudo? Como é que você cria esse ambiente de confiança? Esse é um outro desafio. Aí você vai, cara, beleza, meu time tá motivado pra caramba, engajado. Os caras são tratores, estão querendo passar por cima de tudo pra fazer acontecer. Eles têm autonomia pra fazer. Mas aí tem a terceira, que é, tem alinhamento? Porque se a gente não tiver todos os times, cara, da empresa inteira, focado no objetivo único, que todo mundo entende pra gente chegar no mesmo lugar, você perde energia. Tem um time indo pra cá, o outro time indo pra lá. Sem querer, não é de propósito, mas porque falta alinhamento. Perfeito. E aí, às vezes, esse alinhamento, quando você está numa empresa um pouco maior, às vezes esse alinhamento ele está lá no conselho, na reunião de conselho. Ele está lá nos executivos, está lá no time de gestão. Mas, cara, como é que você desce isso para todo mundo que trabalha na tua empresa, de fato, tá alinhado? Se eu parar alguém no elevador ali do escritório e falar, e aí, cara, o que a BL Winner tá buscando esse ano? Onde que vai chegar? E qual que é o teu papel nisso? Se o cara não sabe responder, está desalinhado. É isso aí, perfeito. E aí tem milhares de maneiras da gente chegar nesse alinhamento. Você pode trabalhar com OKRs, que nem o Google lá, objetivos e resultados-chave. Perfeito. Não tem... as práticas, elas podem variar. Mas o importante é isso, cara. Como eu consigo alinhamento? Aí, motivado, autonomia pra caramba, tamo alinhado, mas, será que estamos capacitados? Será que o time de marketing sabe usar as ferramentas para gerar lead? Tá. Será que eles sabem fazer lá o spin selling para fazer a venda consultiva? Perfeito.
Se os caras não têm essas ferramentas, não estão capacitados, por mais que eles saibam o que tem que fazer, tenham autonomia e tudo mais, motivados, eles podem não conseguir fazer a coisa acontecer, né? Então, cada time, a gente tem que pensar na capacitação deles também. Manter os caras bem capacitados, manter os caras ativos ali, né? Com conhecimento ali na crista da onda do que tem de melhor para poder executar bem. Tá. Depois, maravilha, qual que é o próximo? A gente tem que saber se organizar de uma forma produtiva. E aí volta lá para agilidade, times pequenos. Por quê? Conforme a gente vai crescendo, a tendência é que a gente vá perdendo esses valores e que vá ficando mais difícil manter todo mundo na mesma página. Tem até uma equação chamada equação triangular, que é como se fosse a gente ligar uma cordinha em cada pessoa. Então, pô, estamos nós dois aqui. Tá. É uma cordinha que me liga até você, um aperto de mão, né? Uma conexão resolveu. Se a Dani sentar aqui na mesa com a gente, já vai ter que ter uma de mim para ela, uma de mim para você, uma de você para ela. Tá. De 1 a gente já saiu para 3. Conforme você vai aumentando, isso não é exatamente exponencial, mas é quase que exponencial. E aí, quando você põe 10 pessoas num time, o número de conexões se torna muito maior do que quando a gente fala de 5 pessoas. Por isso que times de 5 pessoas normalmente são muito mais produtivos do que de 10, muito mais produtivos do que de 20. Então, a quinta visão é a gente estruturar bem as equipes para que a comunicação flua bem e para que elas consigam ser produtivas. Tá. E, cara, a última de todas é a gente garantir que isso tudo não está estável. Que volta para o nosso primeiro ponto lá, mudança sempre, melhoria contínua. Então a gente tem que pensar numa maneira da gente estar em constante mudança, estar sempre evoluindo, sempre melhorando, mas sem voltar atrás, sem ter regressão, sem a gente perder aquele aprendizado que a gente já teve para que a gente só realmente vá para cima, né? Que nem um foguete. Aliás, a gente falava que foguete não tem ré, mas agora o Elon Musk acabou com essa história. Exato, né? É isso, né? O cara, exatamente, não bastou comprar o Twitter. Exatamente. Agora o foguete tem ré sim, bota de novo, é isso mesmo, cara, exatamente. Cara, André, legal. E, caramba, cara, você falou muita coisa legal aí. Agora, na prática também, André, o que você pode falar pra galera aqui em relação... Essa da ligação triangular, legal, muito legal. Isso acho que fica muito bem ilustrado. A complexidade que é realmente uma relação a 2, 3, 5 e vambora. Aí eu vou fazer a pergunta, na verdade, o que talvez você, inclusive, com a experiência, o que vocês sentiram na BlueSoft na pele? Algo assim, olha, isso aqui não funcionou aqui. Se vai funcionar em outro lugar, mas... Ou seja, não faça, sabe? Alguma coisa. Existe algo que vem em mente, assim, que fala, pô, essa prática não funciona ou não funcionou. Cara, tem muitas coisas, né? A gente e muitas delas eu nem fico sabendo. Isso que é o mais legal, porque como os times têm muita autonomia de testar coisa diferente, então às vezes a gente nem percebe. Como a gente tem muitos times, eles têm uma certa autonomia para fazer coisas sozinhos, eles testam coisas interessantes, novas práticas, e daí quando essa prática funciona e é legal, aí a gente tenta trazer para outros times olharem também, né? Então, às vezes, novas tecnologias, por exemplo. Hoje a gente usa uma tecnologia chamada Ionic para poder desenvolver aplicações mobile, que a gente desenvolve uma vez e ela funciona para gerar aplicativos nativos para iOS, para Android. Então, isso começou num time pequeno que começou a testar isso. Se deram super bem, e aí, de repente, hoje é uma coisa que está disseminada e muitos times nossos utilizam. Tá. Agora, tiveram outras que fracassaram, né? Um outro time testou uma outra tecnologia chamada Flutter. Parece super bacana também e tal, mas pra gente não combinou, não deu tão certo. Tá. Então, tudo bem. Morreu ali. Houve um investimento? Sem dúvida. A gente demorou para aprender e tal, etc., mas não seguiu em frente. E aí, a gente gosta de criar um dia dedicado à experimentação, que são os hackathons que muitas empresas fazem, as maratonas, né? Mas a gente faz de uma forma um pouco diferente. Naquele dia, cada pessoa da nossa companhia pode fazer aquilo que ela sempre quis fazer, sem pedir permissão para ninguém. Vai lá e faz. Tá. Então, quero criar um produto novo, quero usar uma tecnologia diferente, quero testar isso daqui. Tá. Claro, riscos controlados, né? Certo, com certeza. Mas vai testar. E a partir daí surge muita inovação.
Então tem produto novo nosso que foi desenvolvido a partir de uma ideia de alguém. Não veio de um cara de produto que validou com o cliente. Cara, veio de um desenvolvedor que falou isso aqui seria legal. Tem coisas hoje que suportam nossa arquitetura também, mais técnicas, né? Um sistema de mensageria que a gente usa que foi criado num dia desse e hoje faz uma diferença incrível na produtividade de todo mundo. Tá. E isso dá, cara, um protagonismo para quem faz muito grande, porque a pessoa fala, cara, eu criei uma coisa que foi muito além do meu trabalho. Tornou a empresa inteira mais produtiva, né? Então, esse empoderamento é muito bom. Então, cara, o número de coisas que não dão certo é bastante grande e a gente não tem problema nenhum de jogar práticas fora, ideias fora, de mudar, de fazer de novo. Então, acho que isso tem que fazer parte do nosso dia a dia mesmo, tem que ser muito natural. Legal. André, inclusive, cara, eu fui... Antes da gente bater esse papo, né? Eu fiquei muito curioso. Você tem, cara... Primeiro que, inclusive, quem tá aqui é legal já falar, pô, segue o André lá, cara, nas LinkedIn. O André tem quase 30 mil seguidores lá, é muito relevante. Quase mais de 13 mil seguidores no YouTube. Enfim, e eu fui dar uma olhada, cara, achei legal pra caramba, muitas recomendações, você tem muita recomendação no seu LinkedIn, e eu anotei algumas aqui, e pô, assim, algumas palavras, e aí entrar até um pouquinho nessa parte de soft skills, né, então que, até vou perguntar daqui a pouco pra você, o que você acha hoje, se dá pra gente, olha, eu acho soft skills mais importante do que hard skills, se dá ou não dá, você responde, mas achei legal, porque você tá comentando aí, você acabou de falar algo, e uma pessoa escreveu lá que você sempre é preocupado eu escrevi aqui, ó, busca quebrar o status quo. Foi uma recomendação, né? Além de, cara, outras coisas, inspirador, mentor, educado, preocupado com o lado pessoal, reflete muito o que você tá falando, né? Sempre preocupado em compartilhar aprendizado, carisma, pô, não para de sorrir, animal. Então, exatamente, cara. E aí, entrando um pouquinho nesse lado, né? Como é que você vê isso hoje, André? Sabe, essa parte de... tudo isso que você comentou... alinhado, pô, parte mais técnica mesmo, né? Hard skills e soft skills, parte comportamental. Como é que você enxerga isso hoje? Cara, eu acho que as duas coisas são fundamentais e a gente tem que buscar equilibrar, né? Eu acho que muitos de nós têm uma tendência para um lado ou para outro, e a tendência que é o nosso conforto. A minha tendência é o lado técnico, cara. Pra mim, a coisa mais fácil do mundo é estar numa sala ali sozinho, sem ninguém falando comigo, desenvolvendo software ali, eu com código. Essa era a minha zona de conforto. Mas isso não era suficiente pra gente construir uma empresa como a Bluesoft. Então, poxa, eu precisava me comunicar bem, né? E convencer as outras pessoas para sonhar junto comigo, em fazer as coisas acontecerem. Cara, a gente faz muito pouco sozinho. Então eu tive que sair da minha zona de conforto para aprender a me comunicar melhor, para aprender a inspirar as outras pessoas. E aí entra muito essa questão toda das habilidades de liderança, né? Para equilibrar esse meu perfil e conseguir ser um bom profissional, eu precisei ir atrás disso. E a gente consegue desenvolver. Eu acho que esse é o grande shift que a gente tem que dar. Então, às vezes a gente fala assim, pô, aquele cara fala pra caramba, fala super bem, é um bom vendedor. Cara, não necessariamente. Às vezes os melhores vendedores são caras mais introspectivos, que falam menos, escutam o cliente. E se ele precisar falar bem, cara, ele pode aprender. Se ele tiver vontade, ele pode aprender. Então, eu acho que quando eu consegui entender que muitas coisas que não eram naturais necessariamente pra mim, não é aquela coisa que você fala, é o dom. Mas que a gente pode buscar, treinar, aprender. No começo vai ser ruim pra caramba, mas depois melhora. Sim, né? Sim. Então, eu acho que foi isso que mudou bem. E aí a gente tem que respeitar a vontade das pessoas também. Então, acho que como líder, o nosso papel também é conseguir fazer com que a pessoa atinja o seu máximo potencial de contribuição para a companhia e que dessa maneira ela seja valorizada também. Tem pessoas que simplesmente não querem dar esse passo, muitas vezes, de desenvolver certos soft skills. E tá tudo bem. Ela consegue gerar valor numa posição em que não necessariamente isso se torna crucial. E aí, então, a gente ajudar a pessoa a entender isso, né? E ela tá na posição certa para ela gerar bastante valor, para ela se sentir realizada, para ela estar feliz, é muito importante. Agora, quando a pessoa tá ali descontente, pensando que ela não tem capacidade, e a gente, como líder, puxar a pessoa e falar, cara, claro que você tem capacidade, você só não treinou ainda. Vamos lá, eu vou te dar oportunidade, né? Coragem, né? Então, tudo bem se você errar.
cara, grava esse primeiro podcast aqui pra mim, né? Falei pro meu head de marketing. Ele falou, cara, como assim eu vou ser o host do podcast? Eu falei, vai lá, cara. Pô, mas e se não ficar bom? Se não ficar tudo bom, não vai pro ar, né? Se não ficar bom, não vai pro ar, tá tudo bem. Tá. Então a gente dá... E hoje, pô, o cara grava podcast assim, com o pé nas costas, né? Aqui pra dar um exemplo. Então a gente vai encontrando essas dificuldades e vai ajudando as pessoas a superar. Mas eu acho que se a gente decide que não vai desenvolver soft skills, que vai ficar só no hard skill ali na competência técnica, isso acaba sendo um limitador muito grande para a nossa carreira. Então, hoje, eu tenho profissionais que são muito bons tecnicamente e que eles ficam parados numa certa posição ali da carreira porque eles não têm vontade de expandir o trabalho para além deles. Tá. Para impactar mais Tem pessoas. Tem capacidade, né? Se quiser... Poderiam. Tá. Mas às vezes ele quer ficar naquela zona mais confortável para ele ali. É ali que ele quer ficar, ele tomou essa decisão. Ele agrega valor, ele é excepcional como profissional e tá tudo bem também, né? Mas acredito que para trabalhar bem em equipe, cara, não tem jeito. Então, se você trabalha numa equipe, soft skills vão ser importantes até um nível ali, né? Sim. Essa nossa habilidade de comunicação, de ter empatia com as outras pessoas e uma série de outras coisas, elas impedem que você performe bem numa equipe se você não tiver. E às vezes o que pode acontecer é trazer um player desse que não está disposto a desenvolver esse tipo de coisa para um time que está jogando bem, por mais que sozinho ele seja muito bom, ele pode destruir a performance do time todo. Então esse é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar, né? No esporte isso é muito clichê também. Você pega aquele profissional, estrela, cara, passou, faz gol, mas se não joga bem no time, se o time inteiro tiver mal... Porque o cara tá jogando o time para baixo, por melhor que ele seja, o time não ganha. Você disse, exatamente, o cara destrói a equipe, é isso mesmo, exatamente. Independente de, individualmente, o quão bom seja, né? Realmente não... André, você vê só, quanta coisa que você falou e empreender dá trabalho, né, cara? Intraempreender também dá muito trabalho, né? É complexo pra caramba. Você falou de um monte de coisa aí e aí eu vou até voltar um pouquinho, porque... Para nós é muito claro, né? A gente fala isso, que hoje o grande diferencial de mercado da BL Winner é cultura organizacional. Cultura. A gente é cultura, né? E a gente vê, eu pedi a sua opinião sobre isso, a gente vê que o empreendedor, eu vou ainda no empreendedor, ele ainda acha que valores, por exemplo, precisa ficar, ele faz, bota lá no site. Temos valores? Temos. Pergunta para ele não sabe quais são, né? E isso, transmite ali pra galera, pro time, ou seja, simplesmente não existe ali algo muito claro, né? Como é que você enxerga isso, né, cara? A parte de cultura. Cara, a cultura sempre existe, ela sempre tá lá. Só que muitas vezes o que vai acontecer é que a cultura efetiva é diferente da que tá na parede. Certo. A que tá na parede é a idealizada. Só que se a gente não vive ela, não dá o exemplo e não cria práticas para que aquilo aconteça no dia a dia, ela não acontece. Por exemplo, a gente sempre valorizou muito aprendizado na Bluesoft. E aí, assim, cara, você vai para alguém lá e fala, o que você aprendeu esse mês? Se a pessoa falar que não aprendeu nada, pode estar escrito o que a gente quiser no site, na parede, não tem uma cultura de aprendizado. Certo. E aí você fala, então eu como líder, como é que eu posso ser protagonista para fazer essa cultura de fato tomar forma na minha empresa? Você vai pensar quais são as práticas para promover o aprendizado que vai ter aqui dentro. Okay. Então, vou te dar um exemplo na Bluesoft. A gente faz um evento pelo menos uma vez por mês, a gente chama de Papo Reto, em que a gente convida as pessoas do time para fazerem palestras de 10 minutos, palestras rápidas. Então, elas têm que aprender, estudar, dar palestra. A gente tem lá o voluntário. Não é obrigado. Já foi obrigado no passado. Depois a gente pode falar disso. Depois eu resolvi que não era bom ser obrigado. Era melhor ser voluntário. E então a gente tem essa possibilidade, né? Poxa, quero ler um livro que vai me ajudar aqui na carreira. Cara, tem na Wiki lá, você pede o livro, a empresa compra o livro para você poder ler o livro. Legal. Então a gente a Wiki é uma rede interna? É um site interno, tipo de uma intranet. Você entra lá, preenche um formulário. Cara, quero ler o livro Princípios do Ray Dalio, porque eu acho que vai me ajudar a performar melhor como líder. Beleza. Legal. Pede lá e tem o livro. A gente tem uma parceria, né, com a Alura, que é uma empresa que faz os cursos online e tudo mais. Tem até um curso que eu fiz de empreendedorismo que tá lá, para quem quiser conhecer, vale a pena. Legal. E a gente tem cursos de tudo que é tecnologia lá disponível.
Então, a gente tem algumas contas que as pessoas podem pedir para utilizar, né? E aí ela ganha por 1 mês, 2, 3 meses o acesso à Alura para fazer o curso que ela quer fazer. Pô, quero fazer um curso que não está no Alura, que é de uma empresa que não é parceira da Bluesoft, vai me ajudar nisso. Então, a gente patrocina esse tipo de coisa. Perfeito. Aqui são alguns exemplos, não que todo mundo tenha que fazer para estar certo, mas é porque o aprendizado é importante para a gente diz que é um valor nosso, eu tenho que fazer isso estar inserido no dia a dia. Perfeito. Não adianta eu escrever que é importante aprender e ficar de braço cruzado esperando que todo mundo vá transformar aquilo em realidade. Mas a cultura sempre existe. Tá. Né? Você vai ver, cara, tem empresa que é arrogante. Todo mundo é arrogante, mas não tá na parede que o valor é arrogância. Mas faz parte da cultura. Se não for arrogante, não se dá bem ali. Perfeito. Então, o Aristóteles, né, filósofo, antes de Cristo e tal, etc., já falava o seguinte, né, que você é aquilo que você faz. É fácil da gente entender. Então, você quer saber qual a cultura de uma empresa? Olha como as pessoas se comportam, olha aquilo que elas fazem. Aquilo é a verdade. O resto pode ser idealismo, pode ser sonho. Mas se for um idealismo verdadeiro, você vai encontrar a liderança colocando práticas na empresa para transformar aquilo em realidade. Se não, tá ali só para inglês ver. Exato. Eu tive a oportunidade de, há uns 2 anos atrás, também tive uma mentoria, fui mentorado por um dos sócios de uma hoje das maiores empresas de cashbacks aí da América Latina. Os caras são gigantescos. E eu, graças de novo ao esporte, tive a sorte que esse sócio jogou basquete comigo lá em Varginha. Fica aqui, pode falar o nome, o Lucas, da Melius. Legal. O pessoal da Melius. E foi extremamente gentil comigo. E, enfim, inclusive no basquete eu ganhava sempre dele. Falei, pô, tô achando que ele... Mas eu acho que ele, não, como diz meu pai, ele não guardou a mágoa no coração. Aí ele fez foi um espetáculo assim, super gentil. E a gente tá falando de cultura. E olha, legal, André, você fala isso, foi o que ele falou. Eu falei assim, Lucas, simplesmente, porque a gente estava no momento de realmente escrever isso e nós tínhamos essa confusão. Inclusive, eu vou falar aqui, é público, eles escreveram um livro, inclusive, bem legal. Ele e o Israel Salmen, né, que são ali os sócios fundadores da Melius. Como eles criaram a cultura. Porque também a gente vê muito, né, André? O pessoal acha que cultura pergunta para os 150 colaboradores, quais são os valores que vocês... Vai virar uma salada isso, né? Então, normalmente ali, inclusive eles, e a gente fez isso e funciona bem, os sócios sentam os nossos valores. E ele comentou justamente isso, olha, se vocês são arrogantes, o exemplo não foi esse, mas você trouxe bem, é isso. Você encontrará pessoas com esse fit. E tá tudo certo. E quem não tiver esse fit, não vai trabalhar aí, né? Então, é legal você colocar isso, porque você vê que isso é o começo, né, cara? Você trazer as pessoas certas para poder engajar e etc. Tudo isso que você colocou, né, cara? Legal você ter colocado. E é vivo, é dinâmico. Então, assim, a empresa é um ser vivo, né? Cada vez que você traz alguém novo, ela traz coisas positivas e também pode trazer coisas que não tem tanto a ver com a cultura, mas ela vai se transformando, vai absorvendo ali. E a sua cultura vai mudando. E é bacana ter esse olhar de entender como ela está mudando, se está sendo de uma forma positiva, de uma forma negativa, e ter conversas com o time sobre isso também, né? Então, o time está o tempo inteiro influenciando a cultura para bem ou para mal. E aí são essas decisões nas horas difíceis que mostram o quão importante, de fato, são aqueles valores da cultura que a gente está colocando. São as pessoas que a gente escolhe contratar, as pessoas que a gente escolhe demitir, as pessoas que a gente escolhe promover, os motivos pelos quais a gente faz esse tipo de coisa, dão sinais para todo mundo de quais são os verdadeiros valores. O cliente que a gente demite fala, você não vai ser meu cliente por causa dessas atitudes que não combinam. Quando a gente não aceita, né, dinheiro, receita por alguns motivos, isso mostra, de certa maneira, qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa cultura. Então, eu acho que é isso, de fato, que vai falar mais alto no final do dia. Mais do que aquilo que a gente idealiza junto com o time ou somente a gestão e tal. Aí a gente vai ver a cultura na realidade. André, você falou aí você já falou um pouquinho de onboard, contratação ali. Inclusive, a gente passa por alguma dessas dores. A gente tá crescendo e tem essas dores da contratação. Como é que vocês fazem isso lá, cara? Porque, por isso que eu, inclusive, te perguntei um pouco de hard skills, de soft skills. Hoje, na Bellwinner, a gente... E aí, você falando, eu fiquei me colocando no lugar. Eu já sou o inverso de você. Você preza muito pelas competências técnicas. Cara, eu já penso totalmente ao inverso, sabe? Mas legal você falar que você, ao longo do tempo, Eu tive que equilibrar. Você teve que equilibrar.
A parte da contratação, o quão complexo inclusive para falar também aqui, não só para nos ajudar, mas para o nosso público, que inclusive é pequenas e médias empresas normalmente, o que sabe assim, ó, esse caminho funciona com a gente, ainda mais vocês que tiveram essa transição. Para a gente foi muito importante a prática da contratação colaborativa, então... eu nem gosto muito de falar RH, porque RH fala recursos humanos, e aí, cara, é um negócio que sempre me incomodou quando eu vejo assim, não, o recurso tal, precisa de 2 recursos. Cara, precisa de 2 pessoas, não chama a gente de recurso, pelo amor de Deus. Né? Tem empresa que chama de gente e gestão, mas essa área de pessoas dentro da empresa, na BlueSoft, é muito enxuta. Por quê? Porque eu entendo que é uma coisa que todo mundo tem que participar. Então, por exemplo, a gente vai contratar um engenheiro de software, legal? Quem que vai entrevistar? São as pessoas da área de pessoas, da área de RH? Não. São as pessoas que vão trabalhar com ele. Elas vão escolher a pessoa com quem elas querem trabalhar. Né? E daí, quando elas escolherem, cara, elas vão fazer o melhor possível para esse cara dar certo, para essa pessoa dar certo, essa pessoa que chegou. Eles escolheram a pessoa. É muito diferente de alguém do RH ou um gestor contratar alguém e de repente chega, olha aqui, ó. Essa pessoa vai trabalhar com vocês agora. Certo. Então, assim, o time não tem esse comprometimento todo em fazer dar certo. Eles não participaram da decisão. E eles são as melhores pessoas, muitas vezes, para entender quais são os skills que estão faltando para o time performar melhor ali. Então, a gente gosta muito de envolver o time todo ali no processo de contratação. Todo mundo participa e a gente gosta de desafio na prática. Cara, você vai trabalhar no Acelerato, que é um produto nosso, no time de vendas. Então faz o seguinte, teu desafio é assim, ó. Dá uma boa olhada no site e você vai vender o Acelerato pra gente hoje. Processo seletivo. Seletivo. Não me contratou ainda, ó, Lucas. Não. Faz um pitch aí, Lucas. Vende Por que eu tenho que pôr o Acelerato na minha empresa, por exemplo? Entendi. Me convence. E aí, cara, tudo bem, não precisa ser perfeito, não, mas a gente vai observar um pouco de como foi teu processo, como você pensa. Né? Então, isso é muito interessante. Pô, você vai ser um designer. Cara, mostra teu portfólio, mas faz alguma coisa simples. A gente não vai te tomar um dia inteiro. Mas para mostrar pra gente um pouco do teu trabalho, do teu processo de criação. Pô, é um desenvolvedor, faz um pequeno desafio aqui, coda um pouco pra gente conhecer teu código, conhecer como é que você pensa, como é que você escreve código. Porque a gente começou a perceber com o tempo que tem gente que é muito boa na lábia, né, cara? Ele fala, nossa, você entrevista assim, a pessoa conta tudo, está ligado no mercado, em todas as notícias, mas na hora de fazer, de executar, tem um gap enorme. Então, quando a gente começou a colocar esses desafios no processo e envolver o time, a gente começou a ser muito mais assertivo, a gente começou a errar muito menos também. Então, eu acho que são coisas que funcionaram muito bem para nós. Animal, cara. Que legal, que legal. Lá a gente faz um pedacinho que é em relação o time participar da contratação. Bem legal. Mas isso do teste na prática, sensacional. Faz todo sentido, exatamente. Tem uma galera que é muito boa no papo mesmo, né? Poxa vida, muito boa. Exato. Exatamente. Poxa, que legal, cara, que legal. E aí um pouquinho mais profundo, essa parte do envolvimento, André, como é que é isso? Você tem um time, ainda mais um time grande. E aí, você tem meio que o cara ali que você já sabe que é o mais velho de casa, muito alinhado, ou esse tecnicamente hard skill dele é melhor do que a soft. Como é que é isso? A gente tem algumas práticas, né? Uma delas a gente chama de mapa de competências. Então, cara, é extremamente simples, tá? Imagina assim, você tem só 3 níveis que você vai avaliar. Se a pessoa é iniciante, se ela é praticante, se ela faz bem ou se ela é experiente. Experiente é quando ela faz bem e sabe ensinar os outros. Daí você define no teu time, cara, esse meu time aqui de marketing, que competências eu preciso para que esse time seja campeão, cara? Você vai falar, pô, tem que saber fazer account-based marketing, tem que saber usar RD Station, tem que saber fazer essas coisas, são as competências. Soft e hard, tudo que precisa. Competências lá, pode colocar tudo lá. E o time mapeando isso, aí o time já está ajudando a mapear. O time está ajudando a mapear, exatamente. Vocês estão pensando juntos ali. O que a gente precisa para ser o melhor time de marketing de uma empresa de consultoria, por exemplo. Aí você vai definir isso com o teu time. E daí vocês se avaliam, cara. Vocês sabem como é que vocês são, cada um. Todo sentido. Pô, eu sou muito bom em account-based marketing, mas, cara, RD Station, não sei nem se é de comer, não sei nem o que é. Certo. Põe 0 ali. E daí vocês vão definindo isso. Aí você vai chegar no final com os pontos fracos daquele time. Você fala, cara, isso daqui que é super importante pra gente, a gente só tem uma pessoa que é praticante, ninguém experiente.
então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Quando a gente for procurar um membro novo para esse time, vamos procurar alguém que seja forte naquilo que a gente está fraco. E daí você vai equilibrando esse time com essas competências. Cara, agora as competências do ano passado já não servem mais. Antes a gente fazia cold call, agora cold call não fazemos mais. Tá. Então tem outras competências que surgiram que são importantes. Copywriting agora é muito importante. A gente tem que saber escrever textos ali que são muito interessantes e tal. Pô, quem é bom nisso? Cara, não temos ninguém. Então aí você vai trazer alguém... Falta isso. Identifica uma hard skill aí que tá faltando, por exemplo, tem que trazer. Uma hard skill que tá faltando. Tá. Exatamente. Cara, quando a gente precisa comunicar o trabalho desse time de marketing pro resto da companhia, quem faz isso bem? Aí nós estamos falando de um soft skill, de uma coisa mais... Cara, ninguém faz isso bem. Então, pô, legal, vamos procurar alguém que tenha isso. Tá. E daí você vai buscando justamente essas coisas, né? Quem tem mais liderança, quem gosta mais de lidar com essas questões. E aí você vai buscando esses gaps e vai procurando preencher de duas maneiras. Com o desenvolvimento do próprio time, cross-training, que seria, cara, você tem um cara muito bom e um cara iniciante, Tá. esses caras podem trabalhar juntos. Perfeito. E daí você vai conseguindo fazer com que as coisas aconteçam, vai fomentando a curiosidade, um vai indicando, cara, curso, leitura, vai mostrando como faz, daqui a pouco esse cara sobe de nível, já tá melhor naquele skill ali que você precisa, Tá. né? Então, tanto promovendo a capacitação do time, como buscando pessoas no mercado que fortaleçam aqueles pontos fracos. Perfeito. E André, demissão, cara. E aí? Claro, assim, me parece que você falou um outro ponto ali, né? Que em determinado momento você falou, poxa, não pode ter surpresas em algum contexto que você estava comentando. Fica muito claro para mim, mas acho que é legal você falar que fazendo tudo isso... Então, a primeira comunicação do cara, né? Lá com cultura, todo o onboarding, teste na prática. Eu acho que fica muito... 15 dias, avaliação... Fica muito claro, me parece, quando não deu certo. Eu acho que ele mesmo já tá sentindo que não vai rolar. Então, no período de experiência, isso é muito bacana. Tá, né? Acho que é uma forma mais efetiva. Realmente, quando chega ali no final, se não vai rolar, todo mundo já sabe que não vai rolar. Mas o que acaba acontecendo na maioria das vezes é que coisas que não estavam bacanas e a gente dá um feedback, a pessoa ajusta. E aí ela passa a performar, ela se adapta, ela mostra vontade, ela muda o comportamento. Então passa a dar certo o que não daria certo normalmente. Legal. Bom, passou na experiência, cara, 2 anos de casa e tal. Como é que funciona depois isso? Então é aquele processo de feedback 360 que a gente falou. Tá. Tem tanto uma avaliação mais informal, que é falada, Tá. e existe uma mais formal que a gente pontua. Perfeito. Então, essas competências que são importantes para o time, soft e hard, é o que é pontuado, né? Tá. E aí a pessoa vai sendo acompanhada e vai tendo feedback nas one-on-ones sobre a sua performance. Que, inclusive, hoje, como é que vocês... O que é uma periodicidade interessante, na sua opinião? Depende de posição ou não? O que você acha que é legal? Um one-on-one, um 360? O que você acha? A gente usa uma ferramenta lá que a gente vai logando tudo isso na ferramenta. Chama Feeds, é uma ferramenta justamente para ajudar nesse processo. Tá. Então, as one-on-ones a gente registra lá, os feedbacks registra lá também. E daí é legal porque todo mundo vê. Então, até o líder vê, o liderado também vê. Então, fica transparente para todo mundo. Ó, faz 90 dias que não tem a one-on-one. E a gente define esse prazo de 60 dias. Tá. Quando passa, já fica vermelhinho para os dois. Legal. Que tá na hora de fazer uma one-on-one. Daí eles podem agendar. Então, a gente gosta dessa periodicidade de 60 dias, que seria, vamos dizer assim, que a gente considera que se passar disso, a comunicação não flui legal. Tá. Você começa a ter uma expectativa de saber se tá tudo bem, se não tá. Agora, quem quiser fazer com maior frequência também não tem problema nenhum. Não é uma regra fixa, é só um prazo que a gente considera que o ideal é não passar dele. Ah, legal, bacana. Então também você dá autonomia pro teu time, pro teu líder. Olha, aqui eu faço toda semana. Aqui, ou seja, não passe de 60 dias. É mais ou menos... Exatamente, até porque tem times que são menores e que trabalham muito juntos, né? Então o feedback está quase que acontecendo em tempo real ali também. Perfeito. E tem times que são maiores, que trabalham mais separadamente, né? Então cada um faz o seu trabalho ali mais isolado e então precisa de mais frequência de feedback. Acho que numa regra só não funciona bem para todo mundo. Tem que saber adaptar. Perfeito. E ainda em feedback, como é que vocês lidam? Que eu vejo ainda opiniões controversas. Confesso que eu ainda não sei, na verdade eu ainda também tenho minhas dúvidas com aquelas situações que muitos falam, né? Olha,
não elogie em público e critique ali nos bastidores, né? Só no one-on-one. Como é que você vê isso? Você acha que é assim mesmo ou a cultura Netflix fala que não? Tem que ser transparente o tempo inteiro, independente de a gente estar numa sala com 60 pessoas. O que você acha, cara? Eu acho que é na linha do Netflix, mas com um cuidado que a gente nunca tem a intenção de criar constrangimento para a pessoa. Tá. A nossa intenção é falar apenas e somente aquilo que a gente acredita que vai levar a pessoa a ser melhor, de verdade. E se isso significar que falar em público vai reduzir as minhas chances de te ajudar a melhorar, eu vou falar só para você. Perfeito. Porque a minha intenção é essa, unicamente essa. Perfeito. Então, assim, eu não quero mostrar serviço pro meu líder ou pro meu colega falando algo que você fez errado na frente de todo mundo para te constranger. Isso é muito cruel para a cultura. Tá. Qual que é o meu único objetivo? Cara, que você seja um profissional melhor, porque você vai me puxar para cima. A gente vai crescer junto se você for cada vez melhor e se eu for cada vez melhor. Então eu me sinto responsável pelo seu desenvolvimento. Não é só o nosso líder, se a gente trabalha num time, que é responsável pelo seu desenvolvimento. Eu também sou. Então eu quero te ajudar e eu só vou falar coisas para te levar para cima. Perfeito. Nunca para te jogar para baixo. Pô, mas você tá dando mancada, de repente, com alguma coisa. Existe esse feedback também. Tá. A gente vai buscar a melhor forma de dar esse feedback. Cara, demos o feedback várias vezes que isso não tá bacana, você não tá melhorando, pô, você vai entrar num plano de performance. Tá. Esse plano de performance é bem transparente, é por causa disso. E, cara, a gente como time, entende que você precisa melhorar isso porque tá nos prejudicando, né? Então, pô, estamos aqui para te ajudar, fala pra gente como a gente te ajuda, mas vamos resolver isso daqui. E aí, se realmente, cara, às vezes você não tá afim de melhorar aquilo, né? Tá em outra vibe, aí tudo bem, vai acabar numa demissão e a gente sente que a gente foi até onde deu para fazer a coisa certa. Tem um princípio que pra mim é muito importante, que é o princípio de ser justo, cara. Tá. Porque, assim, muita gente... o coleguismo, assim, aquela coisa de você querer ser bom. Tá. Falou, pô, tô vendo que o Lucas tá dando umas mancadas aqui, mas meu amigo, tal, tá tudo certo. Você pensa que você tá sendo bom. Cara, sempre que você tá sendo bom pra alguém, você tá sendo ruim pra alguém também. Tô sendo bom pra você, Lucas, mas tô sendo ruim pro nosso time, tô sendo ruim pro nosso cliente, porque a gente não tá performando no máximo. Sim. Tô sendo ruim até para mim mesmo, porque a nossa empresa vai crescer menos e eu vou ter talvez menos oportunidade. Sim. Porque eu tô fazendo vista grossa. Se você tá sendo justo, você não é bom e nem ruim. É só justo mesmo. Perfeito. Então a gente tem que buscar esse caminho de ser justo. É difícil ser justo, né? Tem uma linha muito tênue aí, mas eu acho que se a gente tiver essa cabeça e todo mundo pensar assim, a gente evita essa coisa de ser bonzinho com alguém. Tá. Sabe? Então é isso. Cara, não, vou ser bonzinho pro cliente, vou dar um desconto. Cara, tá sendo ruim pra tua empresa. Tá. Pô, você bonzinho... Sempre que você for bom, você tá sendo ruim também. Então a gente ter essa visão de evitar essa dualidade, eu acho que é muito importante, especialmente nessa hora, quando a gente tem que ser duro, quando a gente tem que fazer uma demissão, quando a gente tem que colocar alguém em plano de performance. Isso faz total diferença. E a gente não se sente culpado, porque a gente deu as oportunidades. Tá. Isso foi ser justo. Perfeito. Se a gente não for transparente com alguém, que ele não tá indo bem, que ele não tá desempenhando, que ele não tá no nível esperado, não tentar ajudar a pessoa a entender esse gap e ajudar ela a subir, aí a gente tá sendo ruim, tá sendo injusto. E ruim até pra empresa mesmo. Sim, sim. Porque, cara, é terrível você ter que demitir alguém. Era muito melhor que a pessoa conseguisse performar. Você vai pro mercado, tem custo para recrutar, tem headhunter, a empresa fica sem ninguém naquela posição. É ruim para todos, né? É ruim para todos. O melhor dos mundos é a gente fazer cada um performar bem na posição que tá. Sim. Né? Então, assim, o plano de performance é a última oportunidade quando a gente não conseguiu mais fazer que outras coisas dessem certo. Tá. Mas acho que é mais ou menos essa cabeça de a gente ser justo que vai ajudar a gente a conseguir ser assertivo nessas horas. Poxa, legal. Então, André, você comentou em relação às suas características mais técnicas, né? Eu já sou inverso, eu sou muito mais... Até meus amigos brincavam, pô, o Lucas é o político, é o cara que tá rindo e tal. Mas legal você comentar, porque é treinável, né? E hoje, numa posição ali de liderança, muitas vezes eu preciso ter conversas duras e... Eu ainda continuo num processo para melhorar isso porque é horrível, me dá frio na barriga. E você disse bem, é muito melhor a gente não ter que ter conversa dura, que ter que desligar. É horrível isso, né, cara? É muito ruim, mas... Agora, o que é muito importante é você tomar cuidado para não ficar
prorrogando. Né? Então, assim, já trabalhei com alguém que sempre, tinha que demitir alguém. Aí, cara, sempre aparecia alguma coisa urgente na hora de ter aquela conversa dura. E quando você vê, você justifica para você mesmo que tem alguma coisa muito mais importante do que ter aquela conversa dura, do que fazer aquela coisa que de alguma maneira te incomoda. E eu acho que cai um pouco no que a gente falou. Quanto mais você for fazendo, mais confortável você vai se sentindo. Mas o mais importante de tudo, que para mim foi esse shift, é você buscar qual a crença que está por detrás de você se sentir mal de fazer aquilo. E normalmente você sente que você está fazendo uma coisa injusta, uma coisa errada. Se você alinhar isso na tua cabeça, nos teus valores, nas tuas crenças, você vai conseguir fazer aquilo sem culpa, sabendo que você está fazendo a coisa certa. E às vezes aquela pessoa, cara, precisa ser demitida para crescer na vida, para perceber, para fazer a coisa certa, para buscar uma empresa que às vezes está mais alinhada com os valores dela. Perfeito. Às vezes aquela mesma pessoa agindo daquela mesma forma, numa outra companhia vai performar bem. Então, se você sentir que está fazendo a coisa certa, a coisa justa, e que no final vai ser melhor para todos, você consegue passar por aquilo de uma forma mais tranquila. Concordo plenamente contigo, exatamente. Coincidência ou não, isso começou a ficar um pouco mais confortável. A gente, há uns 4 meses atrás, a gente adotou a sistemática de feedback, no nosso caso lá, semanal e registrado, ambos vêm. Ou seja, na hora da conversa dura, não tem surpresa. Muitas vezes, poxa, Lucas, olha, né, ou ciclano, aqui isso, eu pisei na bola. Realmente. Então, fica justo. Você disse bem, né? Fica justo, exatamente. Poxa, André, cara, acho que nosso tempo aqui já deu. Vamos começar a se despedir. Eu vou pedir primeiro que gentilmente você se despeça. Não poderíamos ter começado com... Por isso que você é o pé direito para estrear podcasts aí, cara. Foi um papo, poxa, com certeza agregador. Eu quero, inclusive, deixar aqui, né, essa mensagem pra galera, porque muitas vezes a gente fala... e assim, não é à toa que você tá aqui com a gente, né? As ideias realmente são muito alinhadas. Inclusive, comercialmente, nós que negociamos lá juntos e tal, foi bem legal. Mas deixar aqui o recado, porque, poxa, nesse país com mais de 20 milhões de CNPJs, esse papo muitas vezes soa como utópico para alguns empreendedores. Eu sinto isso. Mas isso não existe. Não existe de ter um lugar onde você realmente gosta para trabalhar. Não existe. Tá aqui. Vocês estão ouvindo... Um exemplo disso, né? Então, legal pra caramba, assim. Eu acho que, inclusive, deixar aqui também pro pessoal registrado, né? Hoje, a Abelino é uma empresa que hoje a gente não diz, mas nós somos uma empresa que presta serviço em sistemas de gestão. Essa setada também, esse shift de mindset nosso, que hoje o que a BL faz é ajudar empresas a aumentar faturamento e margem através de sistemas de gestão. Porque é meio, né? É meio, tem que ser meio. Então, esse é o nosso papel. Então, a gente quer trazer pessoas de alta performance do mercado. De novo, não poderia ter sido, cara, começado melhor aqui. Então, prazer imenso. Quero que, por favor, fique à vontade para você... Dá um tchau aqui pra galera, fica à vontade. Maravilha, muito obrigado. Bom, agradeço, Lucas, toda a turma aqui da Belly Winner. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente gosta muito de falar da BlueSoft como tecnologia que gera resultados. Legal. Então a gente tem muito essa visão de resultados, né? A gente cobra lá um faturamento do nosso cliente, do varejo, um percentual do faturamento dele. Porque a gente diz o seguinte: todo mundo aqui está pensando como é que eu te ajudo a vender mais. Legal. A gente não quer empurrar usuário, a gente não quer empurrar módulo. A gente quer fazer você vender mais, a gente quer gerar resultado e a gente quer que os nossos clientes usem toda a nossa tecnologia em prol de atingir o máximo potencial do negócio deles. Então, até nisso, acho que a cabeça é muito parecida, né? Então, você que está nos vendo aí, fica à vontade para entrar em contato com a gente na BlueSoft também, especialmente se você é varejista, atacadista ou distribuidor. Vai ser um prazer imenso poder falar com vocês, apresentar um pouco da nossa tecnologia. E, Lucas, muito obrigado. Foi incrível estar aqui com vocês hoje, especialmente estreando aqui o podcast, né? Exatamente, cara. Imagina, o prazer é nosso. Obrigado você, André, a BlueSoft. Você, no primeiro contato... André, Lucas, fala o dia, a hora. Então, foi muito gentil conosco. Como tem sido ao longo de todo esse tempo nosso relacionamento também comercial. Então, as portas, sem dúvida, estão sempre abertas, que a gente possa continuar ainda batendo muito papo, e foi muito agregador. A gente que agradece e fica aqui meu muito obrigado. E obrigado também para quem está nos assistindo. Vamos deixar aqui, André, todas as suas redes, seus contatos, como você bem falou. Quem quiser, por favor, entre em contato com o André lá. A BlueSoft é uma grande companhia do segmento, e o André também, com todas as suas redes particulares aí, vai conseguir também ajudar, com certeza, a galera que está nos assistindo. Então, obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima, obrigado.